No tutorial de costura de hoje, nós vamos confeccionar essa peça aqui que eu dei o nome para ela de Necessaire Clutch Cantinho de Couro, porque ela pode ser uma necessaire pequenininha, daquelas que a gente organiza a bolsa do dia a dia. Ela pode ser uma clutch de festa, de repente você pode até colocar uma alcinha aqui do lado. E ela tem esses cantinhos de couro muito bonitinhos que dão um detalhe, um charme extra e também dão uma estruturação extra para essa peça. Essa peça não tem molde, vou passar todas as medidas no plano de corte para vocês. Também não tem viés pelo lado de dentro, mas o forro mesmo assim ele é todo presinho e embutido. Não é aquele tipo de peça que você consegue tirar o forro totalmente de dentro. Ele fica bem presinho lá dentro e organizado, tecido esticadinho. E eu também vou passar todas as dicas, que tipo de material que você pode utilizar para fazer esse cantinho aqui de couro nessa peça e em qualquer outra peça que você quiser aplicar essa técnica, desde que ela tenha caixinhas de leite. E é claro que não pode faltar o nosso detalhe campeão de audiência, que é esse cantinho de zíper super fofinho. Se você acabou de chegar por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Tati Talhari. E aí, vamos costurar essa lindeza? Então vamos lá! Para fazer a nossa Necessaire Clutch com cantinho de couro, nós não vamos precisar de molde. Eu vou passar todas as medidas do plano de corte aqui. Eu tenho aqui o meu tecido principal, tá? Com manta R1 aqui atrás. A minha manta, ela está exatamente no formato do meu tecido aqui nas laterais. Porém, aqui em cima e aqui embaixo, onde eu vou colocar o zíper, eu cortei uma margem de aproximadamente 1 centímetro nessa minha manta. Então, ela está 1 centímetro menor aqui e aqui nessa minha peça. Esse meu tecido principal, essa estampa aqui que eu vou usar de tecido principal, mede 32 por 25 centímetros. E essas caixinhas de leite aqui estão centralizadas na minha peça e elas medem 6 por 3,5. E aqui eu tenho duas vezes num tecidinho de forro. Esse meu tecido é tricoline 100% algodão e eu não usei nenhuma entretela e nem manta, nada, nenhum estruturador aqui nesses tecidos. E eles medem 25 por 17. Demais ferramentas e materiais que nós vamos utilizar aqui para fazer a nossa Necessaire Clutch cantinho de couro. Eu recortei aqui num sintético que eu escolhi de espessura 0,8, tá? Escolhe sempre uma espessura de 0,8 para menos para fazer esse detalhe, porque senão vai ficar muito grosseiro, muito difícil de costurar e o acabamento também não vai ficar legal. Então eu peguei aqui um sintético e risquei e cortei um círculo de 18 centímetros de diâmetro, tá? Escolhi esse diâmetro porque eu acho que vai ficar bem legal na minha peça. E aí eu cortei o círculo e depois eu cortei esse círculo ao meio. E aí eu peguei aqui o meu tecido principal, posicionei o meu círculo aqui bem centralizado e cortei a caixinha de leite exatamente do mesmo tamanho aqui nesse meu sintético 0,8, tá? Aqui eu também tenho um zíper número 5, 30 centímetros de zíper nós vamos utilizar. E eu tenho aqui também um cursor para zíper número 5. Nessa peça nós também vamos utilizar cola de contato na hora de fixar esse sintético na nossa peça. Você também pode usar a fita dupla face ou você pode tentar só com clips se você não tiver nem a cola de contato e nem a fita dupla face. E eu também vou usar esse pezinho calcador aqui para costurar o zíper, é o pé calcador de zíper lateral. Esse meu tecido lindo com cores super vibrantes é lá da minha parceira Ateliê As Beltranas. Vou deixar o código de desconto aqui na tela para vocês. 10% de desconto nas compras acima de R$50
lá no site das Beltranas. Também vou deixar o site aqui embaixo na descrição do vídeo. E esse meu cursor maravilhoso aqui de pedraria é do meu parceiro JJ Fivelas. Também tem o código de desconto, vou deixar aqui na tela para vocês. E o site da JJ Fivelas eu estou colocando também na descrição do vídeo. Primeira coisa que a gente vai fazer agora neste momento vai ser passar um pesponto para unir esses cantinhos aqui desse sintético bem bonito que eu escolhi aqui neste meu tecido. Esse meu sintético 0.8, ele tem tipo uma malha aqui atrás, e desse lado aqui é realmente a parte plástica, né? Que é um couro sintético, não é um couro de verdade. O que eu vou fazer com essa peça? Eu vou virar aqui os avessos para cima, lógico que eu não vou fazer em cima da minha peça, porque eu posso sujar minha peça. E vou pegar aqui a minha cola de contato e vou dar umas melecadinhas aqui no meu material. Não vou chegar muito perto das bordas, porque eu não quero melecar a minha agulha na hora que eu estiver costurando. Então, eu vou dar umas melecadinhas aqui nessa minha peça, vou esperar o tempo de secagem do fabricante, e aí eu vou pegar essas minhas duas peças, vou virar aqui a cola para baixo, e vou colocar bem encaixadinha nessa minha caixinha de leite do tecido principal. Depois que eu fizer isso, eu vou levar lá na máquina de costura, essas duas peças já posicionadas, e vou passar um pesponto aqui na borda todinha desse círculo, tá? De meio pé de máquina para menos, o mais próximo que você conseguir fazer aqui da beiradinha. E aí eu vou passar também costurinha de segurança aqui na caixinha de leite, que vai facilitar bastante na hora de costurar. Vou fazer isso dos dois lados da minha caixinha de leite. Já passei aqui a minha costurinha na volta toda desse meu corte a fio e passei aqui também, ó, costurinha de segurança na caixinha de leite e aqui na parte de baixo também. Isso aqui ajuda bastante na hora de fechar a nossa necessaire. E aqui eu passei a costura também, dá pra ver por esse lado como é que ficou a costura dessa nossa peça. Vamos começar a aplicar o zíper nessa nossa necessaire clutch aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou marcar centro da minha peça aqui em cima e aqui embaixo com pique de centro. Vou marcar também o centro aqui no meu tecido de forro, aqui e aqui, tá? E vou marcar também um piquezinho de centro no meu zíper. Piques de centro feitos, agora eu vou fazer costura de segurança no meu zíper aqui no meu tecido principal. Como que vai ser feita? Eu vou pegar o meu zíper, vou dividir aqui, vou virar o direito do meu zíper para baixo, vou alinhar pique de centro com pique de centro e vou posicionar o meu zíper bem aqui. Mesma coisa desse outro lado, direito do meu zíper da minha cremalheira para baixo, pique de centro com pique de centro e vou passar costurinha de segurança aqui. Depois de passar a costurinha de segurança no meu zíper, nós vamos costurar o forro nesse zíper. Eu vou pegar o meu forro, vou colocar aqui pique de centro com pique de centro, direito do meu forro para baixo, tá? Direito com direito. Vou alinhar aqui pelo pique e vou clipar essa peça. Vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Direito do meu forro para baixo, pique de centro com pique de centro e vou clipar aqui. Vou trocar o pé calcador, vou usar aqui o pé calcador lateral e vou virar a manta da minha peça para cima, desse jeito aqui. E aí eu vou passar a costura aqui e, opa, meu zíper virou. Vou passar a costura aqui e aqui, passando
o meu cursor aqui, meu cursor não, meu pé calcador, bem rente à cremalheira desse meu zíper, dos dois lados. Vocês vão perceber que essa margem que a gente deixou aqui, menor da manta, vai calhar quase que igual com a margem de costura do pé calcador de zíper. E aí, é assim que a gente consegue aquele efeito bem bonitinho do nosso cantinho de zíper. Olha lá onde bateu a costura do meu zíper, ó, bem juntinho com a margem da minha manta. E é isso mesmo que a gente quer, tá? Para conseguir aquele efeito bem lindo do zíper. Agora, nós vamos rebater esse zíper aqui, mas nós só vamos rebater do lado do forro. Então, eu vou pegar aqui o meu forro e vou tombar ele em cima dessa rebarba aqui do meu zíper. Vou pegar o meu forro e vou tombar aqui em cima desse jeitinho. Vou ajeitar bem certinho aqui a dobra e vou passar uma costura com pé calcador comum, tá? A gente não vai mais usar o pé calcador de zíper. Vou passar uma costura aqui de meio pé de máquina para rebater esse zíper e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Tá aqui o meu zíper rebatido, somente o lado do forro, o lado do tecido principal, a gente não tem rebatido do zíper, tá? E a gente vai conseguir um efeito bem lindo aqui nesse zíper, desse jeitinho aqui, por causa da manta que está menorzinha. E aí, a gente consegue um efeito bem bonito aqui na parte de cima do zíper. E agora, eu vou colocar aqui o cursor na minha fita do zíper. E como a minha fita está separada, eu vou passar o meu cursor duas vezes. Uma para fechar a fita totalmente e a outra eu vou introduzir e vou deixar ele paradinho aqui no centro. Tô aqui com o meu zíper paradinho no centro da minha peça. Agora, eu vou fazer um passo aqui no meu zíper antes de eu começar efetivamente a fechar as laterais dessa minha peça. Nós vamos fazer aquele cantinho de zíper bem bonitinho. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar o nosso zíper nessa posição, direito aqui, direito não, lado externo do meu tecido aqui e forro aqui. Vou vir com o meu dedo e vou empurrar a cremalheira do meu zíper para ela dobrar desse jeito, olha só. Cremalheira pro lado do tecido principal e as dobrinhas da minha fita do zíper para o lado do forro. Vou virar o meu zíper dessa forma e vou levar lá na máquina de costura, vou passar um pespontinho aqui e vou cortar a linha, só para eu manter esse zíper dobradinho dessa forma, porque eu quero que ele fique assim, ó, na vertical. Eu não quero que ele tombe para os lados no meu tecido, então eu vou costurar ele aqui dobradinho desse jeito. É só uma costurinha de segurança bem pequenininha, tá? Retrocesso, cortou a linha. Mesma coisa eu vou fazer aqui com essa outra pontinha. Olha só, é só uma costurinha aqui pra gente manter o nosso zíper dobrado e essa cremalheira de pé, desse jeitinho aqui, não tá focando, né? Agora sim, nossa cremalheira de pé aqui. Agora, o que a gente vai fazer aqui nessa nossa necessaire? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no fundo, que tenho aqui o meu forro, e eu vou costurar o fundo desse meu forro. Vou costurar aqui com a margem de 1 centímetro, tá? Um pouquinho maior do que um pé de máquina que geralmente a gente usa. Vou usar 1 centímetro, mas eu não vou costurar tudo, eu vou deixar uma abertura aqui no fundo, mais ou menos da largura da minha mão, para eu desvirar essa peça depois de pronta.
Costura feita no meu forro, eu tenho aqui a abertura que eu vou desvirar minha peça. Agora, antes de cortar as caixinhas de leite aqui do meu forro, nós vamos costurar as laterais da nossa clutch. Como que vai ser feita essa costura? Eu vou vir aqui no meu tecido principal, um pé de máquina de margem de costura, vou vir costurando daqui até aqui. Quando chegar bem próximo do meu zíper, eu vou fazer um retrocesso e vou cortar a linha. Não vou costurar por cima do zíper. Vou recomeçar a minha costura aqui no forro. Venho costurando a partir daqui. Quando eu chegar perto do meu zíper, eu vou vir até aqui costurando. Aí eu vou virar o meu tecido assim para fora e vou costurar, vou retrocesso e vou cortar a linha. Também não vou costurar em cima do meu zíper. E eu vou fazer os mesmos passos aqui e aqui. Olha só como é que ficou a minha costura. Eu vim costurando até aqui pertinho do zíper, retrocesso, cortei a linha. Vim costurando aqui no forro, cheguei perto do zíper, virei a minha costurinha para fora, retrocesso e cortei a linha. Em momento nenhum eu costurei por cima da cremalheira do meu zíper, tá? E é isso mesmo, é esse o efeito que a gente quer. Vai ficar um buraquinho aqui no nosso tecido principal, olha só. Tá vendo? Bem pequenininho, mas esse buraquinho é para acomodar a cremalheira do zíper de pé. E agora a gente vai riscar a caixinha de leite aqui do nosso forro. Eu vou vir aqui, olha só, aonde está passando a minha costura tá passando aqui e aqui. Eu vou riscar porque a linha é branca, não dá para enxergar muito bem. Minha costura está passando aqui e aqui. Eu vou pegar a régua, vou posicionar aqui em cima e eu vou riscar uma caixinha de leite de 3 por 3 centímetros, tá? 3 por 3. Mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado. E aí eu vou voltar lá na máquina de costura, vou passar um retrocesso aqui para fortalecer essa costura bem onde eu vou cortar. E aí eu vou cortar a minha caixinha de leite aqui e a outra também. Agora, com as caixinhas de leite da minha peça todas cortadas aqui embaixo e aqui em cima já estava, nós vamos costurar essas caixinhas de leite. Se você preferir, vem aqui e abre o zíper da sua peça, porque agora as laterais da nossa necessaire já estão costuradas, a gente pode abrir o zíper. Eu vou vir aqui no meu tecido principal, que vai estar mais durinho, mais rígido por causa do sintético. Vou dobrar a minha caixinha de leite desse jeito aqui. Vou tentar abrir estas costuras para distribuir aqui esse volume de material. E aí eu vou levar lá na máquina de costura e vou passar uma costura aqui com um pé de máquina. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E vou fazer também a mesma coisa aqui nas duas caixinhas do forro. Caixinhas de leite costuradas. Agora, antes de desvirar essa peça, eu vou fazer um último passo para eu garantir que o meu forro vai ficar presinho dentro da minha necessaire. Eu vou vir aqui, vou afundar essa parte do zíper aqui para dentro da minha peça e vou trazer a caixinha de leite do forro até em cima da caixinha de leite do tecido principal. Vou clipar essas duas partes juntas, vou levar lá na máquina de costura e vou passar aqui uma costurinha de segurança para prender as duas. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó, vou empurrar o zíper para dentro e vou trazer uma caixinha de leite em cima da outra. E eu vou fazer essas duas costurinhas aqui lá na máquina de costura. Agora sim, com as caixinhas de leite costuradas, eu vou desvirar essa peça.
Desvirei a minha peça, mas eu ainda estou com o forro do lado de fora. Por quê? Porque eu vou fechar essa abertura aqui. Eu vou vincar bem essas dobrinhas aqui das margens de costura para dentro. Vou juntar o meu tecido aqui, vou clipar, alfinetar, você pode fazer o que você estiver acostumado a fazer. E vou levar lá na máquina de costura para passar uma costurinha aqui bem na beiradinha desse tecido e fechar essa abertura. E está aqui a nossa nécessaire finalizada. Aqui os cantinhos que a gente fez com o sintético. Olha que lindeza que fica isso aqui, gente. Fica muito chique. Dá para utilizar essa técnica com qualquer bolsa necessaire que tiver caixinha de leite, tá? Basta você se atentar de recortar o círculo bem certinho para ele casar, olha só, nas costurinhas e ficar bem perfeitinho desse jeito aqui. E o cantinho de zíper muito fofo que a gente já conhece aqui, todo alinhado aqui na lateral, não tem cremalheira tombada para um lado ou para o outro e não tem agulha de máquina quebrando na hora de costurar o zíper. E tá aqui a nossa nécessaire clutch com cantinho de couro. E se você gostou desse tutorial de hoje, aqui no canal tem uma infinidade de outros tutoriais de nécessaire e bolsinhas num tamanho super prático para você organizar a sua bolsa do dia a dia, de viagem ou simplesmente as suas coisas em casa.